Como fica o futebol se a Globo não tiver a concessão renovada após o mês de outubro? Essa e outras perguntas dos inscritos aqui do canal você confere a partir de agora no Alan Explica. Muito bem, pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso Alan Explica, o quadro semanal do canal que fala aí das dúvidas de vocês sobre o mundo da mídia esportiva. E para hoje eu selecionei uma pergunta que há muito tempo as pessoas vêm fazendo aqui no canal. Afinal de contas, a Globo vem conseguindo vitórias importantes no campo dos direitos de transmissão. Conseguiu, por exemplo, a Copa do Brasil por mais 4 anos, a Libertadores da América também por 4 anos, vai transmitir diversos campeonatos após o mês de outubro e muita gente já sabe que é justamente no mês que vencem as concessões das emissoras próprias da Globo. Então, o que aconteceria, se ela perdesse essa concessão? A pergunta escolhida foi a do Paulo Rodolfo, como você vê aí. Se a Globo não tiver a concessão renovada, como fica a questão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro? O Brasileirão, lembrando, tem contrato com a Globo até a temporada de 2024. A Copa do Brasil e a Libertadores estão garantidas até 2026. Pois é, Paulo e todo mundo que já perguntou isso alguma vez aqui no canal. A concessão da Globo vence em outubro, mais precisamente no dia 5. E como ao longo dos últimos anos o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, fez diversas falas no sentido de não renovar e tudo mais, muita gente já começou a perguntar o que aconteceria com os direitos de transmissão da Globo. Esse processo não funciona assim, o presidente vai lá dar uma canetada e acaba com a emissora, como acontece em outros países, como na Venezuela, por exemplo, Não é assim que as coisas funcionam no Brasil. O governo pode ou não indicar a renovação da concessão da Globo. Se o governo federal decidir que não, a Globo não preenche os requisitos e não deve ter a concessão renovada, o Congresso Nacional é quem tem o poder de dizer se o que o governo falou vale ou não, ou seja, a palavra final é dos deputados e dos senadores. E vale a gente lembrar que no Congresso Nacional atual, a gente tem lá diversos deputados e senadores que são até donos de emissoras afiliadas à Globo. Então a chance é muito pequena. E ainda que o Congresso Nacional resolvesse seguir o governo e cancelar a concessão da Globo, ainda haveria espaço para a judicialização dessa questão. A Globo poderia entrar no Supremo Tribunal Federal e aí até que a Suprema Corte julgasse se vale ou não, se a Globo tem que continuar ou não com a concessão, ela continuaria no ar. O processo é muito diferente de outros países que têm aí regimes ditatoriais, não é tão fácil tirar uma emissora. Mas, supondo que fosse, se a Globo perdesse a concessão já no dia 5 de outubro de 2022, o que aconteceria no dia seguinte com os direitos de transmissão do futebol? Pois é, nada, porque a Globo compra os direitos de transmissão, a Globo é uma empresa e ela não depende dessa concessão para fazer essas compras, correto? Se ela quiser, ela pode usar esses direitos de TV aberta até na internet. Eu já falei aqui no vídeo do Alan Explica mesmo, que é o episódio 13, sobre a Globo usar ou não os jogos na internet. Ela não usa no Campeonato Brasileiro, quando tem divisão de praças, para privilegiar o Premier, mas ela tem os direitos. Os 3 jogos por rodada que a Globo compra do Campeonato Brasileiro poderiam ser exibidos simultaneamente no ge.globo, mas eles não fazem isso, por uma opção da Globo. Quando a FIFA vende para a Globo a Copa do Mundo, a CBF vende a Copa do Brasil, a Conmebol vende a Libertadores, os clubes vendem o Campeonato Brasileiro, eles estão vendendo os direitos para uma empresa, que não necessariamente precisa ter um canal. Vocês não lembram, por exemplo, que a Top Sports era uma agência de marketing e não uma emissora de televisão? Quando eles criaram o Esporte Interativo, compraram vários direitos de transmissão e aí procuraram a Rede TV e depois a Band para levar esses direitos ao ar, pois é, a Globo continuaria dona desses direitos do mesmo jeito. Ela não perderia, não teria como desapropriar essas compras que ela já fez. Então se a Globo quisesse comprar uma faixa da programação da TV Gazeta para colocar o Brasileirão, ela poderia, porque os direitos são dela, assim como o Esporte Interativo, que um dia não foi emissora de televisão, fez isso comprando espaço ou fazendo parcerias com as emissoras de TV. Portanto, nem precisa se preocupar. A Globo muito dificilmente vai perder a concessão e ainda que perca, os direitos continuarão sendo dela pelos próximos anos, até o final dos contratos. Eu sempre evitei falar muito desse tema porque suscita muita paixão política aqui no canal, E eu venho trazer justamente em período eleitoral. Pior, eu não queria falar de política aqui e ainda faço no episódio 22 e recomendo pra você assistir o episódio 13, pelo amor de Deus. Ainda sobre Globo, tem uma pergunta interessante aqui do Gabriel Escobar. Existe alguma explicação pra Globo ter deixado de transmitir um campeonato nacional de país europeu em TV aberta como nos anos 80 ou é apenas pouco ou nada lucrativo? A resposta acabou ficando aí no final da sua pergunta, Gabriel, porque a Globo teria que disputar com a Disney, com a Warner, com tantas outras empresas, os direitos de transmissão do futebol europeu. A gente sabe que aqui hoje no Brasil, os campeonatos nacionais da Europa
estão praticamente dominados pela ESPN e pelo Star Plus, né? Das principais ligas, apenas a Bundesliga, o campeonato alemão, é que está com o OneFootball e também com a Band, né? Com o sublicenciamento. O resto tá tudo nos canais Disney. Então por que a Globo brigaria numa licitação pesada, como foi a da Premier League agora, que a ESPN ganhou da Warner no começo de 2022, para mostrar o que em TV aberta, para dar qual audiência? Os jogos dos campeonatos nacionais da Europa não dariam mais audiência do que a programação da Globo dá normalmente e muito dificilmente aumentariam o lucro que ela tem com o pacote de futebol. Eu sei que aqui na internet as pessoas, como a gente funciona num esquema de nicho, né? As pessoas são muito vidradas em um assunto e tudo mais. Aqui dá a impressão que todo mundo está interessado em futebol europeu, porque as pessoas aqui nos comentários falam muito de futebol europeu, eu vejo muito futebol europeu, mas a grande realidade da população brasileira não é essa, né? Eles querem ver futebol nacional. Olha como o SBT sofre para conseguir dar audiência com a UEFA Champions League. Só quando tem PSG do Neymar, Messi e Mbappé mesmo, que eles conseguem fazer números um pouquinho melhores, assumir vice-liderança. Na cultura do povo brasileiro, não está a acompanhar jogos dos campeonatos nacionais da Europa. Uma coisa é a Globo mostrar a Champions League, como fazia, só do mata-mata pra frente, hein? Até por isso ela não mostrava também fase de grupos, porque ela sabia que derrubaria a audiência normal. Era só colocar um Vale a Pena Ver de novo, uma sessão da tarde, iria melhor do que colocar um jogo de fases de grupos de Champions League. O SBT sofre porque tem que mostrar, né? É um acordo com a UEFA, ele precisa mostrar e ele ganha muito dinheiro com isso também. Mas em termos de audiência ele patina, fica ali com 4, 5 pontos. A Globo teria queda de audiência e na época que ela tinha a Champions League, a Record era muito forte. Então corria sim o risco de a Globo ficar em segundo lugar com a Champions League. Imagine com campeonatos nacionais em que aparecem times ainda menos legais para mídia, né, para audiência brasileira, do que os que jogam a Champions League. Agora uma pergunta do Edson José de Menezes Alves. Para onde vai o dinheiro que a CBF arrecada com patrocínio no Brasileirão e na Copa do Brasil, já que ela mesma não paga uma premiação de fato? Edson, você acabou misturando duas coisas aí, né? Quando eu falo que a CBF não paga a premiação do Campeonato Brasileiro, é porque ela vem dos direitos de transmissão que os clubes vendem diretamente para a Globo. Ou seja, a CBF não é parte integrante disso. Na Copa do Brasil, sim, a CBF é quem manda nessa competição, faz os direitos de transmissão, inclusive não fez licitação recentemente, já renovou com a Globo, como eu falei no começo deste vídeo. Então ali a CBF faz sim a questão comercial da Copa do Brasil e distribui isso por meio das cotas, né? Por fase, você vai passando e você vai ganhando. Agora, no Campeonato Brasileiro, não, a CBF não ganha nada com o Campeonato Brasileiro. Se ela ganha, é quando ela entra em um acordo, por exemplo, pelas placas de publicidade, na qual ela contrata uma agência e eles cuidam para os clubes, ou seja, é uma terceirização, então a CBF ganha uma comissão, já que ela entra aí como interveniente nos contratos. Agora, o Campeonato Brasileiro, tudo é com os clubes, direito de transmissão, direito de arena, até porque a lei manda desse jeito, né? Então a CBF, a gente não pode misturar as coisas. Ela paga a premiação da Copa do Brasil com o dinheiro que ela arrecada, com a televisão, com o departamento comercial e tudo mais. Agora, no Campeonato Brasileiro, é a Globo que deposita diretamente para os clubes isso. Agora uma pergunta do Cleison Mota. Por que os repórteres de campo sempre dão as informações de substituições se o gráfico do jogo já mostra quem sai e quem entra? Muitas vezes o repórter de campo é o responsável por falar já antes de entrar no ar para a equipe que está lá operando os caracteres para colocar nas imagens, né, naquela tarja que você vê. Mas o mais importante que a gente precisa ter em mente, não é uma redundância de informação inútil. Ela é muito importante. Muita gente não consegue ler, muita gente não enxerga, muita gente não vê. Muita gente só escuta as transmissões, então é muito importante que as informações que aparecem na tela no jogo também possam ser faladas, ou pelo narrador, ou pelo repórter e tudo mais. Não é uma redundância prejudicial, muito pelo contrário. É muito importante para que a gente possa ter uma democratização daquela transmissão, porque a gente sempre tem que pensar que o que é fácil para nós pode não ser fácil para os outros. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Alan Explica. Para participar das próximas, manda sua pergunta em qualquer ponto aqui do nosso canal, usando sempre a hashtag Alan Explica, hein? Não é Alan Responde. Manda aí nos comentários, te espero no próximo vídeo, todos os sábados, às 1h20 da tarde, tem Alan Explica aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos. Este é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.